Direto do blog do Noblar, no Metrópolis, nova ação do TSE acende sinal de alerta em bolsonaristas. A vida dos bolsonaristas não tem sido fácil, né? A coisa tá complicada, tá difícil para eles e tem se complicado cada vez mais. E o pastor Silas Malafaia dessa vez é implicado juntamente com outros apoiadores e eles temem consequências na justiça eleitoral. Bolsonaro ainda enfrenta 15 ações. Infelizmente, não tem como ele ser condenado mais vezes para ficar ainda mais tempo inelegível. A condenação de 8 anos é a pena máxima de inelegibilidade. Mas os seus aliados podem se ferrar bastante no TSE. E isso inclui o próprio Malafaia, isso inclui o velho da Havan, que está sumido, né? O velho da Havan resolveu desaparecer exatamente porque está com medo das consequências daquilo tudo que ele fez nos últimos anos. Por isso que deu essa sumida. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão muito preocupados com a recente multa aplicada pelo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. O ministro determinou que tanto Bolsonaro quanto Braga Neto devem arcar com o valor de R$ 110 mil e ainda exigiu a prestação de contas referentes aos atos de campanha ocorridos em 7 de setembro de 2022. Essa decisão tem gerado apreensão no círculo próximo de Bolsonaro, que teme possíveis desdobramentos legais. O Bolsonaro não pode ter sua pena de inelegibilidade aumentada. Isso não é permitido. Mas ele ainda pode encarar diversas consequências, como, por exemplo, multas no TSE que ele terá que arcar, como é o caso desse pagamento aí que ele vai ter que bancar juntamente com o Braga Neto. Ao contrário da ação que tornou o ex-presidente inelegível até 2030, os outros 15 processos que repousam no TSE podem afetar até 70 pessoas. Dessa vez foi o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que foi aí atingido pelas decisões do TSE. Então veja bem, outros 70 bolsonaristas ainda podem ser condenados pelo TSE. Essa condenação pode ser de multa, pode ser de inelegibilidade, e o Malafaia está implicado nessa nota fiscal de R$ 34.720 que foi emitida para Malafaia. Bolsonaro tem que explicar essa nota fiscal. O Benedito determinou que ele vai ter que dizer por que esse pagamento foi feito. O dinheiro teria custeado o trio elétrico usado por Bolsonaro no comício da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi usado um trio elétrico e foi bancado esse valor e o Bolsonaro vai ter que se explicar. Aos aliados, Malafaia disse que o TSE está perseguindo a igreja evangélica. Sempre assim, né? Eles usam essa cartada sempre que a justiça chega neles. Parece que ser pastor é salvo-conduto para você fazer o que bem entender e sem precisar explicar nada a ninguém. Porque quando você é investigado, se você é pastor, na hora você fala que está sendo perseguido por causa da sua religião, o que é mentira. Temos aqui uma questão que o ministro do TSE quer que seja explicada. Não importa se o cara é pastor, padre ou o que seja, vai ter que explicar. Não tem nada de perseguição à igreja evangélica. Mas o Malafaia usa desse argumento fajuto para tentar se vitimizar. Apesar disso, ele se mostrou preocupado com essa ação. O pastor é acusado de abuso de poder político e econômico na ação que trata do bicentenário da independência. Além dele, o Luciano Hang, famoso velho da Havan, e outros empresários também são investigados. Silas Malafaia tem que tratar de se explicar direitinho mesmo, arrumar um bom advogado, melhor do que o do Bolsonaro, porque aquele já ficou desmoralizado, não conseguiu evitar que o Bozo ficasse inelegível, precisa mesmo focar na sua defesa, pois não será fácil se safar de uma condenação do TSE. E não vai adiantar usar a cartada
da perseguição religiosa, porque ninguém vai acreditar nessa história. Ele está sendo implicado porque tem algo suspeito, tem algo que ele precisa esclarecer para a justiça eleitoral. Ponto final. Nada tem a ver com a religião dele. Não adianta tentar se vitimizar dessa forma para tentar se colocar como inocente e fugir da investigação. Não vai adiantar de nada. Há ações contra Bolsonaro que também implicam militares, políticos, perfis nas redes sociais e até supostos jornalistas, né? Porque não são jornalistas de verdade. Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, Bernardo Kister e Leandro Ruschel. Esses são os pseudojornalistas. Todos são investigados por disparo massivo de conteúdos falsos contra Lula. Essa gente toda achou mesmo que iria mentir, que iria tentar atrapalhar um processo eleitoral, que iria fazer o que fizeram, espalhando todo tipo de inverdade para atingir Lula, para atingir a esquerda, e que nada aconteceria contra eles. A certeza de impunidade era muito grande, a certeza de que Bolsonaro seria reeleito também era grande demais. Afinal de contas, o Bolsonaro usou bilhões do dinheiro público para se reeleger. Na cabeça desses caras, era impossível Bolsonaro perder aquela eleição. Eles não levaram em consideração que o adversário era Luiz Inácio Lula da Silva, o maior político da história do Brasil. Eu acho que eles subestimaram o tamanho de Lula. Eu acho que eles, por algum momento, não levaram a sério e esqueceram quem era o adversário. Mesmo com todo o uso da máquina pública, com todo o abuso do poder político, do poder econômico, com todas as fake news, eles estavam enfrentando o maior líder político popular da nossa história, talvez um dos maiores da história do mundo. Eu sempre digo, a gente não sabe realmente o tamanho de Lula porque a gente vive no mesmo tempo dele. Nós somos contemporâneos a Lula. Só mesmo no futuro é que as próximas gerações poderão estudar nos livros de história quem foi Lula e tentar entender realmente o tamanho dessa figura magnífica. A gente não consegue mensurar o tamanho de Luiz Inácio Lula da Silva. E apesar de tudo que fizeram, de tudo que tentaram, não teve jeito. Foram derrotados da melhor forma possível, derrotados dentro da democracia, pelas urnas eletrônicas, através do voto popular, da decisão do povo que escorraçou Bolsonaro do Palácio do Planalto.